O ministro Cristiano Zanin, do STF, marcou para 25 de março o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado. A análise vai ser feita na primeira turma do Supremo, presidida por Zanin, em 3 sessões. E para entender mais sobre esse julgamento e as implicações dele, a gente conversa com a Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília. Oi, Fran, bom dia. Ei, Dani, bom dia para você, um bom dia também, claro, para quem nos acompanha. Então vamos aí entender, né, Fran, qual que é essa decisão, né, esse julgamento que está marcado agora para o dia 25 e o que acontece, né, a partir desse julgamento. Pois é, Dani, o que aconteceu? Ontem, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele refutou todas as defesas que haviam sido apresentadas a ele, as defesas de Bolsonaro e de outros aliados dele, que foram aí denunciados, né, nesse inquérito de tentativa de golpe de Estado. Então, ontem, o Gonet liberou essa peça em que ele refuta as alegações de advogados, como, por exemplo, de parcialidade do relator, o ministro Alexandre de Moraes, de cerceamento de defesa, também da nulidade do acordo de delação premiada de Mauro Cid, além também do pedido de que esse caso fosse julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, o que Gonet fez? Gonet, ele basicamente disse que a peça acusatória, que tudo que ele mesmo escreveu e a investigação da PF, né, atende a todos os requisitos legais, e também ele falou que descreve de forma detalhada os fatos e a conduta individual de cada acusado. Então, Gonet liberou isso para Alexandre de Moraes, e ontem mesmo Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, né, ele liberou ali para a primeira turma. Quando chega na primeira turma, cabe ao presidente da primeira turma, que neste caso é o Cristiano Zanin, marcar a data desse julgamento para admissibilidade da denúncia. Foi isso que ele fez. Lembrando que essa denúncia, ela foi dividida em 5 núcleos, porque são 34 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e também militares, né, de alta patente. Só que esse julgamento que foi marcado, ele diz respeito a Bolsonaro e outras 7 pessoas. Agora, falando da primeira turma, eu vou pedir até para a nossa direção de TV colocar esse slide para a gente mostrar a formação dessa primeira turma, né, no Supremo, porque o que acontece? O Zanin, ele é o presidente dessa primeira turma. O STF, ele tem 11 membros. Esses 11 membros, eles se dividem. São 2 turmas, cada uma tem 5 ministros. O presidente da corte, que neste caso é o Luiz Roberto Barroso, ele não participa de nenhuma dessas turmas. A primeira turma, ela tem hoje como presidente o Cristiano Zanin, e ela é formada também por Carmen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e por isso que esse caso foi parar na primeira turma. A primeira turma, ela sempre se reúne toda terça-feira de tarde, mas justamente para dar celeridade a isso, o que aconteceu? Na terça-feira vai ter uma sessão pela manhã, e nessa primeira sessão pela manhã, o que deve acontecer? Tanto os advogados das defesas dessas 8 pessoas e também o Procurador-Geral da República, eles vão ali apresentar esses pareceres. Já na terça-feira de tarde, quarta de manhã, deve ficar reservado ali para cada ministro computar o seu voto. E o que acontece? Como vai ter essa celeridade? O que duraria ali por volta de 3 semanas vai acabar ali em 2 dias, pelo menos essa é a tentativa desse rito. E o que a primeira turma vai decidir de fato? Se aceita ou não essa denúncia. Vai falar o seguinte, a denúncia da PGR tem elementos suficientes para dar a abertura aí de um processo, de uma ação penal? Se não, o caso vai ser arquivado, só que se a maioria do colegiado entender que sim, aí sim inicia um outro rito, que é o quê? Dá início a esse processo, a uma ação penal. Então começa aquela fase de recolhimento de provas, de ouvir depoimentos, e aí sim depois é marcado o julgamento. Tudo isso na primeira turma. A previsão, Dani, pelo menos é de que até setembro aí todo esse caso seja resolvido, e é isso que preocupa as defesas. A expectativa, então, é que, na verdade, isso seja acatado, né, como denúncia, e que a primeira turma transforme os acusados em réus e siga o processo penal, né, Fran?
Exatamente, Dani. Há justamente essa preocupação das defesas, porque aceitando, e há esse entendimento de que vai ser aceito, aí sim vira réu. E aí a gente pode até mostrar quem são esse núcleo 1, que é o núcleo que a PGR entende que seriam de pessoas que elas seriam importantes não só em cargos, mas também participariam ali da inteligência desse golpe de Estado. Eu vou pedir esse slide dos acusados também pra gente passar rapidinho por eles. Que aí, né, nós temos o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da ABIN e hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, também o Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha, passa também pelo Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também pelo ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também o Mauro Cid, né, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que foi a delação dele que rendeu e que é a peça-chave de todas essas investigações, não só do golpe de Estado, mas também das joias e do cartão de vacinação, né? Além de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é ex-ministro da Defesa, e um outro ex-ministro da Defesa, mas que também foi vice na chapa de Bolsonaro lá em 2022, que é o general Braga Neto, né, Dani? Então, essas pessoas aí que podem se tornar réus nessa primeira leva, se assim a primeira turma decidir no dia 25 e 26 de março. Vamos entender agora quais são os crimes, né? A gente já teve até algum programa quando a denúncia foi acatada, para explicar um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente relembrar para o nosso espectador por quais crimes essas pessoas estão sendo denunciadas. Bom, a gente tem ali o crime de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio da União com prejuízo à vítima, deterioração de patrimônio público tombado. Fran, vamos falar um pouco agora sobre as penas, né, para esses crimes. O nosso espectador tem um pouco ali na tela que a gente preparou, mas vamos falar um pouco mais sobre qual é o máximo, né, de prisão que isso pode acarretar caso esses acusados venham a virar réus e ser condenados. Pois é, até lembrando que a PF, quando entregou esse inquérito, entregou ali nas mãos de Paulo Gonet, eram previstos esses 3 primeiros crimes que a gente tá vendo na tela. Só que o Paulo Gonet acrescentou esses outros 2, de dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio público. É importante a gente também lembrar que da organização criminosa, a pena chega ali a 8 anos, ela pode se agravar chegando a 17. E o que é esse agravante? Por exemplo, utilização de armas. Então, isso tudo faz com que essa pena total máxima chegue aí a mais de 43 anos de prisão. Isso, claro, a pena máxima para todos esses crimes. Nem também todos os 34 denunciados foram denunciados por esses 5 crimes. Agora, é importante a gente lembrar também que o Código Penal brasileiro prevê que aquela prisão que a pessoa fica ali realmente privativa de liberdade é até os 40 anos, né? Então, isso é um ponto importante também. Mas são esses 5 crimes que são os principais que vão ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal agora, Dani. E o que a gente tem de reações, né, Fran? O próprio Bolsonaro publicou um tweet bastante extenso, ele se defendendo, enfim, trazendo vários pontos. A gente tem até um destaque desse texto. Quem quiser ler ele na íntegra, ele está no X, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu vou ler esse trecho aqui para vocês, que ele diz: nos Estados Unidos, a perseguição contra Donald Trump e as ridículas acusações de insurreição levaram quase 5 anos para serem convertidas em denúncia formal e depois foram reduzidas a pó pela escolha soberana do povo americano. Tudo ocorreu na primeira instância, com uma breve consulta à Suprema Corte sobre matéria constitucional. Parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, mas só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Entre outras, né, coisas que o ex-presidente disse, esse foi o parágrafo inicial e o parágrafo final, né, esses foram os parágrafos final e inicial da manifestação dele. O que a gente entende, Fran, desse posicionamento?
Pois é, o Bolsonaro até faz um paralelo, né, dizendo que a justiça no Brasil é lenta, mas que no caso dele a coisa tá andando mais rápido. Ele até cita, inclusive, que o inquérito tá repleto também de problemas e irregularidades, né, que é justamente essa celeridade, essa previsão de que no segundo semestre o caso seja resolvido, que preocupa a defesa. Agora, a tentativa de Bolsonaro é não só desqualificar a denúncia e também os membros do Supremo, mas é fazer um pouco parecido até com o que a defesa do presidente Lula fez quando ele foi preso lá na Lava Jato, que é o quê? Internacionalizar esse caso, porque entendem que no Brasil a questão digamos que a condenação dele, até nesse núcleo próximo, já tem sido dada como certo. Então, isso que preocupa. Então, a ideia é realmente internacionalizar. A gente vê o filho dele, né, Eduardo Bolsonaro, sendo o cara que é justamente que está tentando pedir essa ajuda de parlamentares dos Estados Unidos, levar essa questão mais adiante, justamente para tentar ver se a coisa reverte de alguma forma. Eles tentam fazer um paralelo com o que foi feito também com a defesa do Lula lá depois que ele foi preso, enfim, que depois dessa prisão teve a questão de inelegibilidade também, isso foi revertido mais pra frente. Só que eles não querem chegar nesse ponto, né? Querem resolver isso antes. Fran, só uma coisa que me chamou a atenção, assim, é essa citação dele de que ele estaria em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2026, o que, assim, pra gente que tá trabalhando com isso todos os dias, né, eu, pelo menos, não vi nenhuma em que ele esteja à frente. Dani, eu também não me recordo, principalmente no momento em que outros, em função da inelegibilidade dele também, né? Vamos lembrar que não é só a questão do Supremo Tribunal Federal. Mesmo que no Supremo ele seja absolvido, esse caso não vá para frente, no Tribunal Superior Eleitoral ele foi condenado por 2 vezes. Então ele está inelegível até 2030. E é por isso mesmo que nas pesquisas de intenção de votos, outros nomes da direita estão sendo testados nesse momento, como, por exemplo, Tarcísio de Freitas, a questão também Romeu Zema, Ratinho Júnior, Pablo Marçal, Gustavo Lima, vários outros nomes, justamente em função dessa inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Só que a tentativa é justamente de mostrar o que? Olha, é uma perseguição para que ele não concorra ou não vença, enfim, como ele avalia aqui, as eleições de 2026. A gente tem, inclusive, essa preocupação, né, com as eleições de 2026, até por parte do judiciário mesmo, porque sabe-se que essa é uma pauta, que essa é uma questão que vai influenciar diretamente no resultado de 2026, enfim, porque existe claro, a gente tem que considerar o fato de que, no momento, se o STF nem acatar essa denúncia, Bolsonaro continua inelegível. A gente não tem, acho que a gente tem algumas perspectivas ali de tentativa de reversão desse quadro no Congresso, com a questão da lei da ficha limpa, mas no caso isso depende de uma série de questões que precisa ser aprovada, inclusive até outubro desse ano. Então, é uma perspectiva que ela tá cada vez mais difícil, né, Fran, de se concretizar, assim, tá cada vez mais assim, inalcançável, digamos assim, cada vez menos alcançável, vamos colocar dessa forma, porque essa não é a única coisa que pesa, né, contra a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro em 26, então até por isso mesmo a gente tem vários outros nomes da direita ali se colocando, surgindo e sendo especulados. Então a direita tenta, ao mesmo tempo em que tenta manter Bolsonaro, por ser mesmo um nome forte da direita, tenta também outras vias, né, para, caso o ex-presidente não possa concorrer, eles tenham um nome forte para fazer oposição ao atual governo, que provavelmente vai tentar uma reeleição. Mas aí essa questão desse impacto, né, nessas eleições é tanto uma preocupação do judiciário quanto dos próprios políticos, né, quanto do próprio Bolsonaro e da defesa dele. Exatamente, Dani. Antes de até mesmo ter essa apresentação da denúncia por Paulo Gonet lá no dia 19 de fevereiro, já tinha uma preocupação do Supremo, e isso estava sendo falado desde o ano passado, que eles queriam resolver tudo neste ano, né? Tudo ali no máximo no segundo semestre, para evitar uma contaminação no processo eleitoral de 2026. Agora, por mais que, assim, uma avaliação é que isso é praticamente impossível, né? Essa contaminação, mas há esse entendimento de que se arrastasse mais,
o ambiente seria mais contaminado, vamos falar assim. Agora, pelo lado do Bolsonaro, também é isso, porque quando você está mais próximo de eleição, isso se arrasta mais, se estende mais, e durante esse período eles tentariam reverter a questão ali também no TSE. Então, digamos, resolvendo isso mais rápido também, vai perdendo mais força, vai perdendo mais narrativa, né? Porque hoje ele pode falar sobre isso das eleições de 2000 hoje não, se ficar pro ano que vem, por exemplo, ele poderia falar isso mais forte sobre as eleições de 2026. Agora, resolvendo isso antes ali, de um ano antes pelo menos, vai se perdendo a força dessa narrativa. E aí, a gente vê, por um lado, para manter vivo nessa disputa e no quadro político, por exemplo, o Bolsonaro, ele tem falado que ele é o único candidato, né, da direita, que ele não vai escolher sucessor, então deixando em banho-maria ali, principalmente o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que nesse momento tenta atrair até ali a empatia, tenta atrair o centro, né? Me fugiu a palavra agora, mas é justamente essa preocupação. Então, a gente já vê o Eduardo Bolsonaro também, os outros filhos do presidente, justamente nas redes sociais, buscando isso, falando sobre essa preocupação do segundo semestre, e o que a defesa tenta nesse momento é adiar o máximo possível, porque para o plenário, a avaliação hoje que é difícil que vá, e no plenário eles conseguiriam mais tempo, pedido de vista. Na primeira turma, por exemplo, um pedido de vista é considerado muito difícil, e vamos lembrar que nem o André Mendonça, nem o Cássio Nunes Marques estão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, então deixa o cenário ainda mais difícil para o ex-presidente. Esses que são os ministros indicados pelo próprio Bolsonaro, e que são a esperança da defesa de ter algum tipo de atraso, né, digamos assim, ou de postergação, assim, desse julgamento no plenário. Enfim, é por isso justamente essa tentativa de jogar esse julgamento, de jogar essa análise para o plenário, para os 11 ministros, né, do Supremo Tribunal Federal.